Bom, vou falar aqui dos temas de direito administrativo para exames, concursos e capacitação, aproveitando o que foi exigido no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no exame para os bacharéis. Então vamos ver aqui no 37º exame o que foi solicitado para essa prática profissional. Tratou de petição inicial de ação anulatória. No caso aqui, o centro da questão da peça seria a Lei 8.987 de 1995, que trata de concessão de serviço público. No caso aqui, não houve uma instauração de processo administrativo e aí a Prefeitura Municipal estava solicitando o serviço de transporte urbano municipal que havia sido concedido, sem atentar para os preceitos da Lei 8.987, e aí o examinando deveria apresentar uma petição inicial de ação anulatória e também apresentar um pedido de concessão de tutela antecipada previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Bom, a questão de número 1, ela tratou do conhecimento da Lei 9.790 de 1999, que trata de organização da sociedade civil de interesse público, ou CIP, que é o terceiro setor, perguntando sobre um instrumento para vínculo de cooperação com a administração pública, que no caso seria o termo de parceria. A questão número 2 tratou de licitação em sociedade de economia mista, a Lei 13.303, que é o Estatuto Jurídico das Estatais, possibilidade de remuneração variável vinculada ao desempenho do contrato e também uma determinada servidora que participava com 10% do capital social da empresa que estava sendo contratada pela sociedade de economia mista. Então, tudo isso de acordo com o entendimento, com o conhecimento da Lei 13.303 de 2016. A questão número 3 tratou de serviço público, criação ou atuação de agência reguladora, conhecimento da Lei 13.848 de 2019. Questão de número 4, tratou de agentes públicos, readaptação de servidor e extinção de cargo na administração pública federal, e aí conhecimento dos artigos 37, 48 e 84 da Constituição Federal, além especificamente do Instituto de Readaptação e Extinção, lá na Lei 8.112 de 1990. 38º exame, peça prática profissional, tratou especificamente de desapropriação por utilidade pública, tratado lá na Decreto-Lei 3.365 de 1941, combinado aí com o artigo 1238 do Código Civil, que é a Lei 14.406 de 2002, uso capião extraordinária, e aí o examinando tinha que apresentar uma petição inicial em razão da intervenção estatal na propriedade. A questão de número 1 tratou de ação civil por ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429 de 1999. Perguntava lá na questão se o particular ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, positivo, pode ser sem responsabilidade, e também há a possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil, ou seja, solução negocial previsto lá no artigo 17b da Lei 8.429 de 1999. Questão número 2, tratou de controle interno em processo licitatório, nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, sanções a contratada em virtude de irregularidade em contrato administrativo, que pode ser multa mais inidoneidade para contratar com a administração pública, e qual seria a autoridade competente para aplicar a multa ou a eventual outra sanção. A questão de número 3 tratou de licitações e contratos de concessão de serviço público previsto na Lei 8.987 de 1995, perguntando sobre possibilidade de subcontratação. Correto, pode subcontratar, contratar, não necessita de licitação a concessionária, porque não faz parte da administração pública, e quando ocorrer a transferência de controle acionário da empresa concessionária, depende de anuência do poder concedente. Questão de número 4, alienação de imóvel estadual com fundamento na Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos, no caso aqui, dispensa de licitação. Uma autarquia municipal, ela pretendia adquirir por dispensa de licitação esse imóvel estadual, o que a lei autoriza. E também um particular, ele queria esse imóvel estadual,
também por dispensa de licitação, só que não há essa previsão na Lei 14.133, previsto lá no artigo 74 e artigo 75, portanto, conhecimento da nova Lei de Licitações e Contratos na questão 4. 39º exame, peça prático profissional, tratou de um recurso de apelação fundamentado na Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, e também a Lei 8.429 de 1992, improbidade administrativa. O caso aqui porque determinada empresa estava sendo apenada, né, pelas duas normas, pelas duas legislações, como ela havia feito um acordo de leniência pela Lei 12.846, ela não poderia ser também punida bis in idem pela Lei 8.429 de 92, e aí o examinando tinha que apresentar uma apelação para que não houvesse essa dupla punibilidade à empresa. A questão de número 1 tratou de esclarecimento sobre procedimento de licitação na modalidade de concorrência e contrato de grande vulto previsto lá na Lei 14.133 de 2021. Questão de número 2, contrato administrativo, possibilidade de extinção, à luz da Lei 14.133 de 2021. Questão 3, controle da administração pública, controle externo a cargo do Tribunal de Contas da União, fraude em contrato administrativo, denúncia sobre essa ilegalidade, Constituição Federal, então tangenciando também a Lei de Licitações e lá no controle específico, lá no artigo 70 da Constituição Federal. Questão de número 4, recurso administrativo, Lei 9.784 de 1999, tratou aqui de ato administrativo, ato ilegal, e aí também aplicando a súmula, o conhecimento da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Bom, quais são as tendências, né, para se estudar para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil? É conhecimento em licitações e contratos, Lei 14.133 de 2021, que a partir de 2023 ela entrou em vigor para valer, na sua completude. Lei de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 1992, processo administrativo, Lei 9.784 de 1999 e a prescrição administrativa prevista na Lei 9.873 de 99, concessão de serviço público, que sempre é solicitada, Lei 8.987 de 1995 e desapropriação, Decreto-Lei 3.365 de 1941. Então, esses são aqui algumas tendências para direito administrativo. Lembrando aqui para você que nós temos, né, o curso Direito Administrativo objetivo, focado, um resumo desses assuntos para que você vá diretamente ao assunto ali, a gente explicando como se dá aqui essas normas, a aplicação de como deve ocorrer, então, a abordagem, né, numa questão discursiva sobre direito administrativo, que serve para exames, também para concursos e para você que pretende se capacitar em direito administrativo. Eu sou Renato Santos Chaves, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, e a gente trabalha com esses temas de direito administrativo. Então é isso, qualquer dúvida, aqui embaixo tem um link para você acessar o curso, né, e saber mais como se matricular. Aguardo você.